Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal aqui no YouTube. Sou Pedro de Oliveira, consultor financeiro, e eu produzo conteúdo aqui para empresários, profissionais da área de finanças utilizarem finanças de maneira mais produtiva e conseguirem ter impacto nas suas empresas e nas empresas que vocês trabalham. Pessoal, hoje o nosso vídeo vai ser como a inteligência artificial pode prever se a sua empresa vai faltar caixa. Então, inteligência artificial, as ferramentas de IA estão na moda, mas eu vejo pouca gente falando como usar a inteligência artificial de forma efetiva e como utilizar a IA na prática para você ter resultados tangíveis, como, por exemplo, prever se a sua empresa vai faltar caixa ou não. Então, aperta os cintos, que a gente vai começar agora a nossa aula aqui, sempre de forma prática. E como eu gosto muito de mão na massa, já começo dentro do Excel para ser bem mais didático. Bem, pessoal, por que eu coloquei esse assunto, né? Porque aqui no Brasil, principalmente com as condições macroeconômicas, com as dificuldades de economia, com inflação, enfim, o brasileiro ele está cada vez mais endividado e isso daí vai resultar em empresas com mais dificuldades financeiras, com dificuldades, principalmente as empresas que não têm gestão. E dentro da gestão financeira, pessoal, o que é mais importante, como eu sempre falo nas minhas aulas, é ter um fluxo de caixa assertivo. E existe uma barreira, principalmente do empresário e dos profissionais de finanças, de não saber fazer o fluxo de caixa, não saber da importância e principalmente não saber como analisar. Tudo isso daí a gente vai ver na nossa aula hoje. Então, o problema de caixa das empresas é algo que a gestão financeira tenta buscar. Ela tenta ver mais prazo com o fornecedor, ela tenta prever algum dia que tenha desencaixe de caixa, que a conta fique negativa. A gente vai ver isso daí na nossa aula. E a inteligência artificial pode ser uma aliada muito grande nessa jornada de produtividade e ter o relatório na palma da mão. Vocês vão ver, inclusive eu vou disponibilizar nessa aula no prompt que você possa utilizar no cloud ou no chat GPT e que com os dados da sua empresa vocês mesmos, em termos de 5, 10 minutos, vocês vão conseguir fazer um fluxo de caixa que uma pessoa de consultoria demoraria um mês para fazer e te entregar. Eu vou te ensinar a fazer isso daí de 5 a 10 minutos, tá? Então, o IA, a inteligência artificial, ela é utilizada para otimizar o trabalho, né? Então, a gente vai ver que simples comandos com as LLMs, que são ChatGPT, Claude, Gemini, enfim, já vai ter um resultado palpável em uma planilha que seja didática, que você bata o olho e tenha uma recomendação sobre o que fazer, tá? E por último, a gente vai analisar os números, tá, pessoal? Então, primeiramente, o que é que você precisa, tá? Eu sempre gosto de colocar aqui, escrever quando eu estou fazendo. A gente falou sobre o problema de caixa das empresas. E para utilizar a IA para fazer o trabalho de vocês, vocês precisam ter algumas informações da empresa de vocês, tá? Então, para quem não sabe, vou explicar de maneira rápida o que é contas a pagar e contas a receber. Contas a pagar é tudo aquilo que tem a pagar de boleto, de insumos de fornecedores, se for aplicável, né? Insumos, funcionários, material de limpeza, enfim. Tudo que for a pagar e que tenha data de vencimento, ou seja, até aquela data você vai precisar pagar, você vai ter uma lista do contas a pagar, tá? Vou colocar aqui lista. E ter essa lista é fundamental, tá? Principalmente na gestão financeira básica, controle financeiro básico de qualquer empresa, tá? Da mesma maneira que existe lista do quantos a pagar, tudo que você tem a pagar de boleto, vou pagar R$ 1.000 de boleto, vou pagar 20 mil de folha, enfim, existe uma data de vencimento, tá? Existe uma lista de tudo que você tem a receber dos clientes. Então, se você vende a boleto, existe a data de vencimento do boleto. Se tem as vendas, recebimento de contratos, um exemplo. Existe uma data de vencimento de recebimento de contratos, que pelo menos deveria ser cumprida, né?
Existe a lista do quanto você vai receber. Lista a receber. E essa lista de contas a receber, pessoal, ela tem que estar ordenada de maneira adequada, né? Você tem que, primeiramente, colocar a data de vencimento, o valor e a forma de pagamento, né? Então, se você vende por Pix, por boleto, se você vende fiado, que não recomendo, obviamente, você precisa ter essa lista para colocar dentro da IA. Então, você precisa ter a lista do quanto você vai pagar, do quanto você vai receber, lista do quanto você receber, e você precisa ter o saldo do dia. Como assim, Pedro? É o saldo bancário do dia de análise, tá? Então, você tem Santander, Itaú, enfim, qualquer tipo de internet banking, se você está analisando desde o dia 1º de setembro, você vai pegar a lista do quanto você vai pagar e quanto você vai receber desde o dia 1º de setembro para frente, certo? O máximo possível, tá? E a gente vai precisar do saldo bancário desse dia, do dia 1º de setembro, tá? Então, o saldo bancário é para você ter a data de referência. Data de referência, certo? Então, a gente precisa ter esses três tipos de informações, tá? Beleza, Pedro. Então, vou pegar tudo que tem apagado da minha empresa, tudo que tem recebido dos clientes e saldo bancário. Mas do apagar dos clientes, Pedro, eu não tenho. Eu vendo no mesmo dia e recebo no próximo. E não tenho uma previsibilidade tão grande. Sou do varejo alimentício, um exemplo. Vendo 10 mil e recebo, sei lá, 9 mil no outro dia, porque eu antecipo, enfim. Quando você não sabe, quando você não tem o título certo, você tem que utilizar uma média, mais ou menos, por forma de pagamento, o que que você vai receber. Ah, não, em média, na segunda eu recebo 3 mil. Ah, em média, na quinta eu recebo 2 mil, enfim, tá? E daí você utiliza a média no quanto você vai receber, tá? E daí, pessoal, o que que a gente vai fazer, tá? Eu vou disponibilizar essa planilha aqui na descrição do vídeo. E essa planilha tem um prompt, tá? Vocês não precisam, vocês só precisam literalmente colar e copiar o prompt, tá? Dentro da IA. Só para contextualizar vocês aqui, vocês vão colocar o contexto da empresa. A IA, ela precisa ter um contexto de base de análise, tá? Aí as bases que eu vou fornecer. Aí você vai colocar o lista do quanto você paga que eu falei agora. Aí o vencimento, data prevista do vencimento, fornecedor, classificação, se é insumo, se é fornecedor, se é folha de pagamento, se é imposto, enfim, esse tipo de categoria e o valor, tá? Essa daqui é do quanto você vai pagar. Do quanto você vai receber, vencimento, cliente, né, categoria, que no caso existe uma palavra chamada plano de contas, que é a mesma coisa que classificação, tá? Que é basicamente a forma de pagamento, tá? O saldo bancário, tá? E a data do saldo bancário. Existe aqui as regras, tudo isso daqui a IA vai fazer, tá? Isso daqui tá tudo mastigado, todas as fórmulas. Você só precisa colocar o prompt dentro da sua IA de escolha, tá? E Pedro, qual é a IA que eu vou utilizar? Bem, IA, pessoal, depende da. Depende. Opa, que saiu aqui. Depende do que é que você for mais familiarizado, tá? Porque inteligência artificial, pessoal, ela para um usuário médio, mais ou menos, que não precise de tanta, não seja uma pessoa que manipule uma quantidade muito grande de dados e tal, enfim. O ideal seria você utilizar a IA que você está mais familiarizado. O ChatGPT ele é muito mais popular hoje em dia e porque foi a primeira inteligência artificial também, né?
Mas o que é que você tem que escolher, na verdade, pessoal, a inteligência artificial que for mais que você tiver mais familiaridade no final do dia, tá? No meu caso, eu gosto de utilizar o Claude, tá? E o Claude é uma inteligência artificial que nem o ChatGPT. Se você jogar esse prompt no ChatGPT também vai funcionar, tá? Então, não fiquem batendo muita cabeça sobre qual IA é melhor, enfim. O que é que vai valer a pena é você fazer o é, que efetivamente foi feito, que efetivamente a gente tem que fazer, tá? Então, pessoal, vocês vão colocar esse prompt, vocês vão copiar e colar literalmente aqui, tá? Esse prompt e vocês vão jogar dentro da IA, certo? Por exemplo, quando nós estamos nós estamos utilizando a IA, você joga literalmente, tá? Você joga literalmente a IA aqui, você joga literalmente o prompt, certo? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui o prompt da IA e vou jogar aqui, pessoal. E quando eu jogar todo esse prompt aqui, ele vai, ele vai fazer exatamente os cálculos que são necessários, tá? Não vou me atentar aos modelos, enfim, tá? Vocês só vão copiar e colar, e importante, colocar em anexo os arquivos para para IA calcular, tá? Então, pessoal, eu coloquei uma base de testes aqui, tá? Só para vocês terem uma noção. E voltando para nossa planilha aqui, quando eu coloco a base, a própria IA vai fazer todas essas quatro abazinhas, tá? A primeira aba são basicamente os parâmetros, né? Então, são quais arquivos você utilizou, qual é o formato deles, enfim. E não vai interessar muito aqui pra gente isso daqui, tá? Mas o que é que vai interessar é, por exemplo, toda a base que você jogou, ele já vai consolidar em uma planilha só aqui, tá? Da mesma maneira que ele mesmo vai fazer os relatórios financeiros. Então, ele vai fazer um fluxo de caixa sintético e o diário. O que que significa isso, pessoal? Fluxo de caixa sintético é basicamente um relatório mais curto, tá? E o diário é um relatório mais detalhado, que é onde a gente vai passar a maior parte do tempo aqui, tá? Mas aí dessa pizzaria Bela Massa, né, que é o nosso exemplo aqui, a gente vai ter fluxo de caixa sintético, fluxo de caixa diário, tá? O fluxo de caixa, aí você vê aqui, né, que a gente tem um saldo inicial, comecei com 48 mil, aí tive 183 mil de entrada e 161 mil de saídas. No final, gerou caixa, ou seja, geração de caixa, pessoal, é um indicador que diz se no mês sobrou ou queimou dinheiro, tá? O saldo das entradas e saídas foi esses 6.700, o que vai dar um saldo final de 54 mil, tá? A gente vê que essa empresa ela é relativamente saudável. A cada dia, a cada mês, né, a gente está de janeiro a março de 2023, ela está gerando caixa. Então isso é um bom indicativo, né? Daí a gente vai para o fluxo de caixa diário, que é justamente os dados que a gente colocou, né? A gente tem o saldo do dia e a IA mesmo faz isso daqui, tá, pessoal? A gente tem o dia, né? Então, o saldo inicial, todas as entradas e todos os pagamentos, né? E isso daqui ela já faz automaticamente para vocês, tá? Você, inclusive as fórmulas, então é bem tranquilo aqui. Mas a gente vai ver, pessoal, que numa empresa normal o saldo flutua, né? Eu começo com 48 mil, eu tô com 25 mil na terça-feira. Aí eu já fiquei negativo no domingo, ou seja, usei cheque especial.
Aí daqui sexta e sábado eu já fiquei negativo de novo. Então uma empresa ela pode, olhando o mês, pode ter ficado no positivo, só que existem dias que fazem um efeito chamado desencaixe de caixa. O que que significa isso, tá? Até colocar aqui. Desencaixe de caixa, pessoal, vou colocar um pouco aqui em cima. Quer dizer que existem dias dentro da empresa desencaixe de caixa. Existe alguns tipos de situação, pessoal, que, por exemplo, a empresa ela pode ficar por demorar o dinheiro a entrar ou por ter muitas contas, ela pode ficar negativa alguns dias, tá? E daí, pessoal, esse desencaixe ele tem que ser combatido ou por aumento de receitas aqui, o que é meio que óbvio, né? Mas não é tão óbvio quando a gente não vê aumento de receitas aqui nos dias anteriores, ou postergação de fornecedores, negociações de prazo também, tá? Mas o ideal é pegar, jogar esses dados, a gente está olhando para o futuro, né? Então, nesse nosso caso, vamos ver que a gente está em dezembro de 2025 aqui. E eu estou vendo que no dia 11 vai ficar negativo. Então, tendo os dados, você consegue ver esse tipo de dinâmica. E no final do dia, pessoal, apesar de parecer simples, e isso daí com pouco tempo e só com os dados assertivos você já consegue fazer por meio da IA, é algo que você precisa fazer isso daí no mínimo 15 dias, que é no mínimo a cada 15 dias para ter algum tipo de ver algum tipo de situação em que você tenha essa conta negativa, né? E a IA mesmo, pessoal, ela faz um resumo do período aqui, né? Então, faz basicamente, ela diz todos os indicadores, né? Total de entradas, total de saídas, as maiores contas de saída, né? Então, fornecedor, uma padaria, né? O fornecedor é o maior tipo de gasto, né? Quais são as saídas por dia da semana. E daí, pessoal, a gente vai para a questão da tomada de decisão, né? Beleza, Pedro, já sei como utilizar o fluxo de caixa, mas o que é o normal, tá? O que é o normal é a empresa ter esses desencaixes de caixa, que é o nosso exemplo aqui, tá? Mas será que é um problema, por exemplo, sobrar muito dinheiro? Obviamente, quem está em situação financeira que não é tão agradável, é mais interessante sobrar cada vez mais dinheiro para proteção e para ter uma reserva, né? Então, se sobra muito dinheiro, pessoal, e você tem esse um mês de custo fixo, tem muito purista da área de finanças que fala, ah, não, você precisa ter 3 meses de custo fixo, mas a gente sabe que a realidade do Brasil é muito difícil. Se você tiver um mês de custo fixo, lembrando, custo fixo é basicamente tudo aquilo que, independentemente de você, se você ou não operar, você vai ter que pagar. Então, por exemplo, seria sua folha, o aluguel, a energia, enfim, tá? Então, o mês de custo fixo já é interessante, tá? E essa planilha mesmo, ela calcula de forma automática, a IA calcula de forma automática o custo fixo, né? Então, nesse caso, ó, sugestão de tomada de decisão, diagnóstico do período, geração de caixa positiva, alerta de flutuação diária, 5 dias com o valor negativo aqui, né? Então, ao final do período, sobrou 16 mil de dinheiro, né? Então, no fluxo de caixa sintético, aqui no relatório consolidado, a gente vê que sobrou 6 mil em janeiro, 3 mil em fevereiro, 6 mil em março. Foi exatamente os 16 mil aqui, né? O ideal seria chegar numa meta em que você tenha um mês de custo fixo, né? Que é justamente o que tem aqui. Então, 66 mil, tá? E a folga que você precisa ter é justamente essa diferença aqui, um pouco mais de 50 mil no caso, né? E daí, pessoal, existem as frentes de decisão que vai colocar a prioridade. Então, recompor o capital de giro, que é justamente esses 66 mil no nosso exemplo aqui, tá?
Então, o ideal é colocar essas variáveis de decisão, tá? Isso daí, obviamente, existe situações e situações. Existem situações em que sobra muito dinheiro, e sobra muito dinheiro e tiver todo mundo feliz, você tem que investir em projetos mais lucrativos para a empresa expandir, né? De um mês por outro, a empresa ela pode sentir dificuldades financeiras, pode entrar novos competidores, então nem sempre ter muito dinheiro é um bom sinal também, tá? Se você tiver muito bom dinheiro e não souber investir, você pode ficar para trás dos seus concorrentes. E se tiver negativo, você tem que fazer essas estratégias que a gente falou, de entrar mais receita, de postergar fornecedores, de olhar isso daí com uma cadência. Então, não é só você utilizar a planilha, mas colocar toda segunda-feira uma disciplina de olhar esse caixa. Pode ficar negativo agora, no domingo, que a gente viu aqui, mas pode acontecer algo de, por exemplo, não ter vendas aqui no dia 7. Vou colocar zero aqui. A gente já vê que ficou mais negativo aqui. De uma semana para outra pode ocorrer muito, pode variar muito. Então, gestão financeira não é simplesmente você olhar para uma planilha, mas ficar atualizando e tomando sempre uma decisão pautada em dados. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo, tá? Sobre como utilizar inteligência artificial para prever se a sua empresa, na empresa que você trabalha, vai faltar caixa. Quero que vocês utilizem um prompt, apliquem na empresa onde vocês trabalham. Tenho certeza que vocês vão ter uma outra visão sobre caixa, e olhar os dados é uma das principais armas para você sobreviver aqui dentro do Brasil, principalmente para o pequeno empresário que tem um caixa apertado, que precisa ter esse tipo de informação para você sobreviver aqui dentro do Brasil. Me sigam nas redes, todo dia produzo conteúdo lá no Instagram, vou colocar aqui também na descrição junto com o material. Todo dia eu produzo conteúdo de finanças, e toda semana vou colocar uma aula para fazer você lucrar cada vez mais aqui dentro do Brasil com dados cada vez mais assertivos.